Peraí, deixa eu ler os meus posts. Hoje, com a participação especial do Dr. Fabiano Molim, médico neurologista, alguém que tem muita coisa para contribuir aqui sobre o aprendizado, as experiências humanas. É um prazer te receber aqui, Fabiano. Obrigada. Prazer estar aqui, um prazer revê-las e conhecê-las. Estou muito feliz de te conhecer pessoalmente, Fabiano. Que bom. E eu muito feliz também de você estar aqui com a gente. Fazia tempo que eu estava querendo te trazer verdade. Te convidar para vir conversar. Aliás, de conversar com você, que eu estava com saudade, né? Isso é bom, porque agora um monte de gente pode acompanhar essa conversa, né? E é um desafio escolher algum post, que é a nossa proposta aqui, para trazer um pouco, né, do seu conhecimento, da sua experiência, porque eu estava dizendo para as meninas que o seu conteúdo ele é bem relevante, especialmente porque a sua linguagem tira um pouco da ideia da hierarquia, né, do médico-paciente, que mais afasta do que possibilita o que antes a gente entendia por respeito, né? E hoje a gente percebe que é a conexão que gera cuidado. Então, queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre como você tem percebido, né, essa questão da comunicação em saúde mental, como é que você tem desenvolvido essa nova frente. Eu não sei se é tão nova assim. Eu acho que você falou uma frase linda, né? A conexão que gera cuidado, e eu acho que a medicina, antes tarde do que muito tarde, está percebendo que não é vomitando conhecimento, até porque o Google faz isso, né? Hoje em dia, não tem mais necessidade. O ChatGPT vai fazer com mais competência, entre aspas, ainda, mas é o tocar em você e é o me aproximar de você que faz diferença, né? Na universidade, a gente está construindo agora um serviço de mudança de hábito, né? Porque a gente, como médico, fala, vai lá, faz atividade física, vai lá, medita, vai lá, dorme melhor, sai da tela. Mas a gente não sabe como médico, até porque você vai no médico que fala que você tem que emagrecer, mas ele é obeso, que fala pra você parar de fumar, mas ele tem um bigode marrom, amarelado de tanto cigarro que ele fuma, ou sedentário, etc. E uma coisa que eu converso muito com os residentes, com os alunos, a primeira coisa que muda é a troca, né? Porque essa maneira que o médico funciona tipicamente, hierarquicamente, como dono do saber, e você é só um objeto passivo, não tem a mínima chance de não dar certo na prática, nem quando a gente precisa tratar doenças em si, mas muito menos para a construção de saúde e para conscientização das pessoas sobre o que elas podem fazer para serem mais felizes, mais saudáveis, até porque felicidade, saúde, etc., são sinônimos de características parecidas, né? Tanto individuais como sociais. Mas é que eu não vejo outra maneira, na verdade. E eu não preciso ficar falando o nome de grego, latim que a gente aprende na faculdade para mostrar que eu sei. Eu consigo falar disso com qualquer palavra que você me coloque. E eu não acho que conhecimento é para estar aqui na minha cabeça. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer. Foi citado o Harari pela Camila há pouco tempo. Mas nessa intersubjetividade que o Harari fala, né, que é esse diferencial humano de construir, né, ou de transformar essa relação humana num jogo de soma positiva, é aí que a gente tem que tocar, é aí que a gente tem que falar, e tem que ser com a palavra que faça sentido para o outro. Não adianta, de novo, se fosse um podcast nosso aqui de neurologistas, ótimo, vamos falar do último gene, vamos falar da ressonância funcional YZ, mas não faz sentido falar para o público, para mim. Eu tenho que falar para quem está ouvindo, eu tenho que falar para construir conexão. E esse serviço de mudança de hábito na universidade é para os médicos também? Ou não? Não é. E começou para com os eles. médicos. A gente está começando com eles. Porque isso é outra coisa que eu acho que não faz sentido nenhum. Por exemplo, por exemplo, eu na graduação eu quis fazer isso comigo. Então, por exemplo, antes de eu aprender a puncionar uma pessoa, pegar a veia, eu pedi para as enfermeiras pegar a minha, porque eu falei assim, eu preciso entender o que é isso. Claro que tem procedimentos que não dá para fazer em mim tudo, porque tem a gravidade, mas eu sempre queria me colocar nisso, e começou por mim, assim. A Mari, a gente já se conhece há alguns anos, né, e a Mari, eu já conversei com ela, entre aspas, das minhas hipocrisias no bom sentido, porque a gente teve encontros de meditação, e eu vou e medito mais ou menos. Eu já falei aulas e aulas de saúde mental e atividade física, mas eu mesmo... Então a ideia toda é assim, vamos parar só de falar, né? Vamos passar a ser o que se fala, vamos fazer essa sincronia, essa coerência, que isso importa muito. E para cuidar de alguém precisa, porque a gente percebe quando é da boca para fora e é uma coisa que não é trabalhada ou você não é o exemplo, né? Nesse bate-papo anterior que vocês conversaram com a doutora Camila aqui sobre questão infantil, ela falou sobre exemplo. Aqui é muito parecido, né? A necessidade que a gente tem de ser exemplo para o outro, para a sociedade. E aí não é aquela coisa coitada da Nutri que vai no self-service, fica todo mundo olhando pro prato dela para ver se ela está comendo direito. Não precisa ser esse exagero, mas não dá para ser só da boca para fora, não dá só para entender como é feito normalmente numa consulta, ou
no Ministério da Saúde, que não é nada de saúde, é o Ministério da Doença, porque a gente só fala de doença e só organiza doença. Mentira, eu estou sendo um pouco injusto, porque felizmente tem iniciativas do bem agora começando, mas o fato é que a gente precisa mudar como médico. Na verdade, vamos ampliar, né? Eu acho que como atores de saúde, independente se é médico, se é físio, se é só um interessado e um curioso, se é alguém que por caminhos menos diretos influencia e muda essa conexão nossa com o conceito e com esse nosso papel, né? Então, importa. É interessante isso que você está trazendo, porque eu me lembrei de uma experiência que eu tive há alguns anos atrás, em um dos hospitais que eu trabalhei, e aí era a implantação de um serviço de ambulatório para mudança de hábito e estilo de vida para médicos e profissionais da saúde. Então, nesse hospital, a gente organizou um serviço para que as equipes pudessem ser cuidadas para experimentar, para ter experiência, e aquilo realmente foi muito revolucionário, assim, né? Tanto para a vida daquelas pessoas que, para além de profissionais, eram pessoas, né? Como para aquelas de quem elas estavam cuidando, né? E foi um serviço pioneiro aqui no Brasil, até onde eu sei, e desde então virou benchmark para um monte de gente, né? Mas a questão aqui que eu acho que é mais interessante é me lembrar da sensação que eu presenciei e senti na própria pele, porque eu falei, nossa, mas isso existe? Como é que eu vou atender um médico, a hierarquia de que o médico não existia ninguém além dele para oferecer um cuidado de uma outra disciplina, né? A naturalização da troca de saberes, né? Então o fisioterapeuta vai atender o médico vai atender o fisioterapeuta, e da mesma forma o nutricionista, e passar pela cadeia de cuidado é algo realmente muito impactante, né? E passa pela questão do aprendizado. E aí eu queria, não sei se vocês têm alguma questão muito urgente, mas eu queria trazer um post seu em que você fala sobre esse aprendizado. Fica à vontade. Pode ser? Eu quero só fazer uma pergunta antes, sobre o que você falou da coerência, né? Que acho que tudo isso tá falando da coerência do cuidado e tal. E você falou da relação fundamental de saúde e felicidade. O quanto a coerência está envolvida nessa relação? 100%, né? Eu estou terminando um livro maravilhoso que é de um antropólogo alemão. O nome dele é Hartmut Rosa. O sobrenome é mais fácil, o nosso não é Rosa. E o livro dele chama Ressonância. É um livrão, porque ele é acadêmico, então ele faz um livrão. Assim, a ideia é fantástica, porque o livro dele anterior chamava Aceleração Social. Não tem tradução em português, mas em inglês é Social Acceleration, que tem tudo a ver também com o bate-papo anterior que vocês tiveram com a doutora Camila aqui, psiquiatra, falando sobre educação, infância, dependência. E ele descreve muito bem todas essas questões que vocês estavam discutindo, e ele tenta trazer a solução para isso, que seria essa ressonância, esse estado de conexão com si, com as coisas e aí é muito legal porque ele fala de ressonância horizontal, diagonal e vertical. O horizontal é com as pessoas, diagonal com as coisas e vertical com algo maior que você. E é que como são muitos aspectos, claro, para discutir isso, o livro fica muito grande, mas é tão bonito e tão profundo e ele naturalmente vai nadar em muitas filosofias diferentes, em muitas ideias diferentes, mas como ele quer ser bem acadêmico, então ele vai na sociologia, vai na filosofia, então o livro acaba ficando bem grande por isso, mas esse conceito de ressonância eu acho muito bonito, é uma outra, talvez um sinônimo aí dessa coerência, um sinônimo dessa troca, né? E tem uma coisa na mudança, Mari, que eu acho que é muito legal, assim, que chama paradoxo da mudança, que é, para mudar eu preciso aceitar o que eu tô vendo. Eu preciso aceitar quem eu sou. Eu preciso aceitar o mundo que eu tô, assim. Enquanto esse aceite não for real, eu não vou conseguir mudar, porque eu não vou nem estar com as características adequadas para poder impregnar esse mundo de coisas diferentes do que eu não gosto, do que não fazem sentido para mim. Então, me sincronizar, mesmo que esse mundo não seja o ideal, é um exercício muito contínuo da nossa vida, porque a gente está diante de um mundo cada vez mais desigual, né? A gente está diante de um mundo violento, as bets vêm para complicar tudo, a gente tem uma política bizarra, né? Seja americana, seja aqui em São Paulo, seja no Brasil. Então, é quase que nos falta motivos ou maneiras de ressonância ou de sincronia, e, no entanto, a gente precisa, né? Isso ultrapassa tudo, assim, na verdade isso é bem humano, né? Isso é um pilar humano de necessidade de coerência e de sentir parte de um todo, e essa questão do propósito e pertencimento é fundamental. Então, na sua pergunta, assim, enquanto a gente não foi educado para buscar essa coerência dentro da gente, independente de profissão, e idealmente usar a profissão para essa integração,
eu acho que a gente vai ser sempre menos do que a gente pode. Eu acho que a gente respeita a potência e a potencialidade humana quando a gente corre atrás dessa sincronia. E hoje em dia, né, eu acho que o mais difícil, a sincronia para fora, eu acho que a gente é até meio treinado para fazer, mas a para dentro é bizarramente pobre, né? A gente é muito analfabetizado para dentro, né? Então eu acho que esse é um desafio da atualidade. Eu acho que o Covid mostrou muito isso. Mudou tudo aqui fora, então naturalmente eu vou para dentro. Eita, aqui para dentro é pior do que lá para fora. Que susto! Que susto, que dificuldade, que problema. Que né? difícil trazer para mim a responsabilidade que antes era do médico, não só de informar o paciente, como tratar o paciente. Agora é assim, você é responsável, né? E é difícil a gente assumir esse olhar, né? O que eu tenho que aceitar aqui? Se para ir na nutricionista eu quero emagrecer antes, se para ir ao médico eu preciso melhorar um pouco, vou começar a caminhar antes de ir para o médico para ver se eu melhoro um pouquinho o resultado dos exames. E pensando no que você está dizendo, me ocorreu aqui que a gente vive em não sei, né, um estado pré-contemplativo social, em que nunca se teve tanta informação sobre saúde, mas não por isso a gente está fazendo um uso prático, né, disso. Claro que é um estágio. Outro dia eu estava num painel que eu fiquei muito, assim, né, não consegui não dizer, porque as pessoas estavam discutindo sobre mudança de hábito relacionada à atividade física, né, e tinham duas pessoas que estavam debatendo. O que precisa para mudar? Informação. Não, gente, informação, juro, informação não é suficiente. E definitivamente, assim, isso tem nome, né? Assim, o nome teórico disso é a teoria do déficit informacional, ou seja, basta te informar que você vai fazer. Pelo amor de Deus, né? Assim, a gente já sabe disso há muito tempo. Que... A gente nem atravessa na faixa de segurança muitas vezes. Então, assim, definitivamente não é verdade. Tem várias teorias, mas assim, várias mesmo, né? A gente tem mais de 80 teorias sobre mudança de comportamento. Mas definitivamente uma coisa que muda é essa relação com qualquer pessoa que te ajude a mudar. Se o nome disso é médico, se o nome disso é blá 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 coach. O coach no Brasil infelizmente virou demérito, mas o coach de saúde é muito consolidado, muito bem feito. Na medicina a gente tem essas revistas top, assim, como Lancet, como New England, como Neurology. Todas elas têm publicação que usam coach de saúde para promoção de saúde e funciona muito bem. Então, mas aí, olha que interessante, né? A mudança, você tocou perfeitamente. Não é possível mudar por um empurrão alheio, né? Por um empurrão externo. Tem que vir da gente, né? É daí que vem a ideia da teoria da autodeterminação, que é uma teoria linda, né? É aí que vem a ideia do próprio coaching, é aí que vem a ideia da TCC, da Cognitivo Comportamental, para nos ajudar a mudar. O próprio Mindfulness tem um aspecto maravilhoso de olhar para dentro, tolerar o que acontece, ver o que chacoalha, ver o que aparece e a partir daí organizar minha procrastinação e aí a partir daí organizar minha rotina. Todas as teorias que ajudam mudança começam com essa mudança no sentido da relação. Opa, quem vai mudar a pessoa é a própria pessoa. E nós médicos somos formados para ser detentores do poder e do saber. E a gente só vomita na sua cabeça e você, a partir daí, vai fazer. E se você não faz, isso eu vi na minha graduação, eu dou alta sua do meu ambulatório, porque eu não quero paciente aqui que não adere ao que eu estou mandando. Sendo que eu não te dei instrumentalização nenhuma, não te dei nem esse papel e esse poder e essa competência para que você possa fazer diferença. Então, para de fumar aí. Que diabo é isso? Uma entrevista motivacional que seja, né? Para ver se a pessoa reflete minimamente sobre aquilo. E aí você tocou num ponto lindo, né? Por exemplo, essa teoria transteórica da mudança, né? Que você falou da estágio de pré-contemplação do Prochaska. O que é isso, né? Assim, até para traduzir, porque eu acho que isso inclusive saber dessa teoria já é um aspecto lindo que socialmente a gente devia saber mais. É a ideia de que eu nem percebo ainda o quanto eu negligencio do meu poder, do meu potencial e do meu redor para fazer diferente, para ser diferente, para colher diferente, né? Eu gosto muito da analogia da saúde como um jardim, assim, né? Meu jardim tá ruim, mas eu não tenho nenhuma ideia do que significa terra, humus, água, não sei por onde começar, não sei, né? É achar que dirige um carro quando você está no banco traseiro sem noção de como passa marcha, o que é um volante e o que é pedal, né? E esse é o estado que a gente está mesmo. E por um lado, claramente percebendo, cara, não tá legal. Gostei muito da analogia do jardim, porque eu fico pensando que talvez as pessoas pensem que cuidar da saúde signifique necessariamente você fazer podas, ou seja, o que eu tenho que parar de fazer? E talvez ou usar agrotóxicos. Nutrir a terra possa ser... Então, assim, a gente, antes de tirar um comportamento ou um hábito, ou fazer uma mudança de estilo de vida, uma mudança de comportamento, tomar uma decisão de mudar a forma de se relacionar, de se comunicar, quer dizer...
passa também por nutrir aquilo que nos faz bem, que nos fortalece. E aí, para quem está acompanhando, não sei se as pessoas conhecem a teoria da autodeterminação. Se você puder explicar, eu acho que seria bem legal. É uma teoria, ela já tem 50 anos, né? Que ela é relativamente simples, na verdade, né? No sentido básico dela. É que a gente precisa de alguns pressupostos para essa potência da mudança. E ela tem 3 pilares mais importantes. O primeiro delas é a autonomia, no sentido de que eu tenho que me sentir competente, eu tenho que me sentir maestro da minha vida, o que já não é fácil, né? Então, assim, puxa, o quão fácil hoje é se sentir sobrecarregado, hiperestimulado pelo que me cerca. O quanto hoje é fácil perceber que você nunca está acima dessa maré de informações e de chacoalhadas, né? Por isso que essa poda, de certa maneira, é até necessária, mas não é suficiente para... Poda no sentido do quanto o não é fundamental para que eu possa dizer sim para alguma coisa na minha vida, porque se eu dou sim para tudo, eu digo não para mim e aí a coisa não vai caminhar bem. Mas a autonomia é muito fundamental aqui. E não é essa autonomia egoísta no sentido do currículo Lattes, essa coisa meio americana, capitalismo 3.0, de que sou eu e basta eu e sou eu que vou fazer, e vota no político XYZ que vai te fazer ficar 3 vezes mais rico, porque ele vai... Não é essa autonomia que eles discutem. É essa autonomia que entende o seu papel num todo e nessa rede, mas que não culpa, mas distribui responsabilidades para dizer, olha, não tem como cair do céu e não tem mesmo. Você pode ter o privilégio de um ambiente mais favorável, mas vai ter sempre uma dependência dessa perspectiva sua, do entendimento que felicidade, saúde, bem-estar vem de algo ativo, porque não vai cair do céu. Tem uma figura clássica que a gente usa quase em todas as aulas aí de mudança de saúde, mudança de hábito, que é um gráfico antigo, de 72, que é um gráfico entre a continuidade de saúde e de bem-estar, de wellness, né? Que é esse conceito que também já comercializou num ponto que ficou fraco, vamos dizer assim. Mas o wellness no sentido mais potente dessa saúde. A maioria de nós está numa falsa saúde, que ele dá uma pontuação entre 4 e 6. E aí, quando algo chacoalha, rapidamente eu adoeço. Que foi o que aconteceu com a maioria de nós na epidemia. Eu acho que saúde é a saúde do meu corpo, é o silêncio do meu corpo e o silêncio da minha cabeça. E aí não faço nada, mas quando algo dá errado, eu despenco. Talvez isso seja só desconexão, né? Falta de percepção. Perfeito. Até porque o corpo, na verdade, deve estar gritando e eu que não estou ouvindo, né? E aí, nesse sentido, a ideia toda de bem-estar, de saúde, de potência, que tem a ver com a teoria da determinação, tem a ver no sentido de que se eu não estou lutando pela saúde, a doença vai morder seu calcanhar em algum momento, de qualquer natureza. Uma doença social ou familiar na qualidade das relações, uma doença pessoal minha, do sobrepeso, obesidade, dislipidemia, depressão, ansiedade, insônia. Tem que ser um proativismo, tem que ser uma intenção minha perante a vida de construção de saúde. Do contrário, em algum momento eu vou colher esse jardim inadequado, em algum momento eu vou negligenciar aquela planta que não devia estar ali, que vai atrapalhar a rosa que eu tanto queria cultivar há tanto tempo. Então isso é fundamental. Mas então temos autonomia como um pilar, essa parte de saúde tem que ser ativa, uma busca ativa. Isso, e aí o que eles chamam de... em português é ruim, mas Fala em inglês pra gente ver como a gente traduz. É que eles chamam de... como se fosse de relacionamentos, mas não é um relacionamento só social. Conexão social. Isso. Mas é uma conexão maior que ele dá, né? De relatedness. Tá. Então é uma conexão com esse todo, inclusive. É social, mas é uma com... consciência, talvez, até. Social, ambiental. Então, assim, uma coisa muito legal de qualquer mudança de teoria de vida é o quanto a natureza importa. A gente negligencia tanto, né? Então, na medicina de vida a gente tem 6 pilares, que é alimentação, sono, atividade física, manejo do estresse, conexão social e redução dos hábitos ou substâncias nocivas. Mas tem um pilar não oficial, que é o contato com a natureza, porque hoje é tão claro, né? Tem até um nome para o banho verde, né? Que a gente chama... banho de floresta. Banho de floresta, banho verde. Azul profundo, né? E hoje tem até... na arquitetura, na neuroarquitetura, do sentido de cidades verdes, cidades azuis, porque essa ideia de colocar mais verde, mais árvore, mais lagoas, mais fontes, etc. Mas essa conexão com esse todo, essa conexão também com essa verticalidade, né? Então aqui é interessante, assim, apesar do neurocientificamente dos ismos, e aí eu quero dizer ismos tanto religiosos, econômicos e políticos, serem passíveis de questionamento, a gente não seguir algum ismo é muito adoecedor. Sim. Então, seja o catolicismo, seja o marxismo, seja
o liberalismo. Por mais que a gente perceba e possa criticar, de certa maneira, algum ismo, a gente precisa. E tem uma tensão do bem aqui, que entender que a gente precisa para essa saúde, para a construção, nos deixa, de certa maneira, humildes para falar assim, tá, eu entendo que talvez o meu ismo aqui seja para essa necessidade básica, mas entendendo que isso tem mais a ver comigo do que com o mundo, e o mundo é complexo, deixa eu deixar minha cabeça aberta e curiosa para me influenciar positivamente com outras coisas boas. O capitalismo cabe aí também? Cabe, claro que é. Até porque o capitalismo exagerado, nesse individualismo exagerado, é um problema. Então, vamos pensar um pouco na sociedade. Voltando, fechando o ciclo, até pegando o capitalismo. A teoria da determinação é um capitalismo equilibrado, porque ele fala que você importa, mas ele explica que você importa encaixado numa rede. Que é isso que esse capitalismo exagerado, do coach errado, da mídia social exagerada, fala que você basta isolado. Isso é completamente contrário. Né? É isso, o próprio self, nas melhores teorias, tem, no mínimo, o seu limite pelo outro, pelo ambiente, pela cultura. Então, você precisa entender esse relatedness, essa relação que você tem com esse ambiente. Não, eu só ia trocar a palavra, porque, ou pelo menos complementar, você basta, mas você está inserido numa rede. Isso. Não é a rede social. Né? Pra gente só, por favor. Porque hoje a gente precisa, né? Ou é a rede social dessa troca aqui de olhares de conversa, né? Social de verdade. É limitada à busca de informação e não à substituição da experiência, né? Essa teia de conexões, né? Boa. E aí que eu acho que é legal também falar, né? Assim, a mídia social é só um instrumento, né? Então, como todo instrumento, depende da maneira que a gente usa, né? A diferença do veneno para o remédio é a dose, a mídia social não é diferente. Depende do tempo que eu fico, depende do porquê que eu uso. Então, se você está aqui conhecendo esse podcast maravilhoso, maravilha, você está usando bem a mídia social. Se você está usando a mídia social para fugir de uma conversa importante com seu filho, com sua esposa, com seu marido, problema, né? Foi comentado no podcast anterior com a Camila sobre vício, né? Depois eu posso fazer esse parênteses agora ou depois, mas o vício tem uma maneira muito clara de como ele acontece no cérebro. É usar alguma coisa não pelo bem que ele me traz, mas pelo alívio que ele me traz. Então eu fumo não é pelo prazer, é porque ele tira a minha ansiedade. Eu bebo não é pelo prazer da bebida, é porque ele tira a minha frustração. Desloca a atenção também da dor que eu não quero sentir. É evitativo, né? Exatamente, isso. Então quando eu uso algo por evitar outra coisa, você está restringindo o repertório comportamental e cerebral, e aí o vício aparece. Se por acaso eu só consigo dormir depois de me masturbar, porque ao me masturbar e gozar, eu alivio a tensão. Que é igual ao cigarro, que é igual a bets, que é igual ao jogo, que é igual à mídia social. Então essa atenção, na atenção, para que eu estou usando isso? Eu estou usando isso a meu favor ou ela está me usando? Faz toda a diferença nesse uso. Condicionar, né, o bem-estar a alguma coisa. E essa ideia da autodeterminação, falar assim, peraí, quem que usa quem aqui? É o hábito que me usa ou eu estou usando o hábito? Isso aqui faz sentido para os meus propósitos, meus valores? Mas isso é outra coisa. Aqui eu estou cercado, vamos dizer assim, mal cercado num bom exemplo, de que se eu perguntar seus valores próprios, talvez você tenha muito pouca dificuldade de dizer, mas a maioria das pessoas, se eu falar assim, na rua, me diga 5 valores que você tem. A pessoa, ou por uma falsa humildade, ou por ignorância, que é a maioria, vai falar assim, hey, rapaz, me criticar eu sei, mas valores eu não tenho, eu não percebo, eu não sei nomear. E isso é um problema também na nossa sociedade, porque aí quando eu falo para essa pessoa, olha, se apoie nas suas forças e valores por uma mudança e por uma construção e por um alinhamento, por uma ressonância, completamente aleatório, completamente... Se você tiver a sorte de ter lido um livro bom que talvez tenha te falado sobre blá blá blá, você talvez lembre de uma coisa, mas porque você leu a Brené Brown lá quando ela fala de uma coisa legal. Você talvez tenha lido um livro de compaixão e gentileza e talvez você fale que, nossa... Isso apareceu depois de ler. Mas a gente socialmente é muito pobre. E aí você pede para usar isso a favor da pessoa, mas não sei. Né? Para me adoecer, para fugir para coisa errada, para me punir ruminando, conta comigo. Porque não deixa de ser... Eu acho que é também interessante a gente pensar que pode ser confuso para quem escuta a gente, pensar que se obtém regulação emocional com recursos que são pobres, né? Vamos dizer assim, ou ilusórios, ou muito... assim, de curta duração. Mais imediatos. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na Brené Brown, e você diz para a pessoa, olha, no momento de dificuldade, você pode se experimentar ousado, você pode se experimentar curioso, e isso é um recurso de autodeterminação também. Perfeito.
quando a gente vai e fala para as pessoas olharem para características que elas gostariam de desenvolver ou experimentar, e elas não enxergam que isso também é um estado regulatório. A gente estava falando nos bastidores hoje sobre regulação emocional da raiva, né? Uhum. E a raiva, a gente aprendeu, né, condicionou o cérebro que para ela ser expressa, ela precisa vir de uma explosão. Né? Só para dar um exemplo, mas na verdade, assim como a gente aprendeu que explodir expressa raiva, tem outros comportamentos em estados mais regulados em que a raiva pode ter contorno, em que Perfeito. ela pode ser expressa. E aí eu acho que quando a gente pensa em neurociência, quando a gente pensa até em uso de medicação, em psicoterapias, em uso da natureza, né, essa apropriação da condição humana, olhar um pouco para esses recursos e entender, pera, o que está dentro de mim, né? A gente falou com a doutora Camila sobre a apreciação, o estado contemplativo, né, de uma obra de arte. A gente está dizendo que está fora, mas na verdade é o que acontece dentro, quando você não coloca nada dentro do teu corpo e você enxerga uma coisa fora, mas alguma coisa muito grande aconteceu lá dentro. Uhum. E aí eu queria fazer uma ponte para um post que você fala sobre perdão, porque eu também fico pensando no quão autorreguladora Perfeito. é uma experiência para a gente mudar, ou para se conectar, para ter essa capacidade regulatória, começando pelo perdão, né? Uhum. Não sei, vocês querem... Pode falar. Não, então, e até antes. fazendo um preâmbulo aí pro post, assim, o maior obstáculo para o bem-estar emocional é a dificuldade de lidar com as emoções negativas, não é a falta das positivas. Porque é por não lidar com as negativas que eu procrastino, porque é chato fazer o que eu tenho que fazer. Aí eu vou procurar uma coisa positiva, e aí o doutorado que eu preciso terminar, eu vou para Netflix. A conversa que eu preciso fazer, eu não tenho. Essa semana eu tava com uma amiga e ela falou assim, eu tava no Poupa Tempo e eu preciso muito renovar minha carteira de motorista. E ela é uma pessoa incrível, sensacional, super sensível, assim, né? Ela falou, fui no Poupa Tempo e de uma fila para outra fila, para outra fila. Não aguento. Fugiu. Falou, vou dividir isso em 2 etapas, assim. Mas aí não conseguiu ficar lá, já estava quase no finalzinho e foi embora. Sim. Porque não aguentou. E é uma pessoa super consciente, né? Mas quantas pessoas fazem isso sem saber que elas estão evitando as emoções negativas também, né? E esse é um ganho de consciência que é fundamental para todos nós, assim. Dentro da mudança de comportamento, desse alinhamento, talvez uma das primeiras etapas é esse ganhar de consciência. E no começo, como todo aprendizado, daquilo que não sabe, né? Porque a gente precisa primeiro saber o que não sabe para um dia saber o que sabe e felizmente na expertise nem saber que sabe o que sabe. Mas começa doendo mesmo, né? E tolerar essa curiosidade, ou na verdade até transformar a ignorância ou a dor da ignorância em curiosidade é um primeiro passo maravilhoso. E a maldade aqui, nossa, cultural do Brasil, é que na escola a gente mata a curiosidade. Não, e a gente tem aquele velho ditado, ignorância é uma bênção também, né? Que é horrível, né? Que é horrível até... Então, depende um pouco. Numa sociedade... Não, então, depende no sentido... Nesse aspecto que você está falando, ele é péssimo. Ele é péssimo de forma geral, mas por que ele vira um ditado que fica famoso no Brasil? Porque a nossa cultura, como é uma cultura para felicidade e não para crescimento, a felicidade você vai buscar o mais rápido possível alguma ideologia que satisfaça as suas vontades e que você vai se fechar, e aí você se polariza e vira nesse núcleo e nesse feudo que você cria, e todo o restante não passa de um ignorante, um problema. Se você alimenta uma sociedade para não buscar felicidade, mas para buscar crescimento, a dúvida passa a ser uma coisa louvável, a ignorância passa a ser algo que não é que eu elogio para me manter na ignorância, mas como um estado contínuo de crescimento espiritual, o que você quiser dar nome aí. Não, sim, nesse sentido a ignorância pode ser uma bênção, porque dela te incentiva a buscar, exatamente, né? Mas desde que a ignorância seja uma bênção, no crescimento, numa constatação até de, mesmo que eu saiba muito, né? Isso é uma frase de vários filósofos de certa maneira, o que eu ignoro é um oceano, né? Então, é essa tranquilidade de que eu sei um monte, mas estou aqui para aprender, estou aqui para ouvir, talvez mais do que para falar, é muito mais importante no sentido de como eu lido com isso. Nesse sentido, a ignorância é uma bênção, tem tudo a ver com a segurança psicológica, né? Perfeito. Para tolerar isso. Para tolerar isso. Para tolerar alguém, né? Nossa, de onde a Mari está falando isso? Eu nunca ouvi falar disso. E aí, em vez de querer me defender e te criticar porque você tirou isso de algo pseudo-científico, não ouve, calma. Calma que aí já me dá vontade de ir pro post da inveja. Porque... Mas você já mudou 3 vezes, não leu nenhum. Mas antes de você falar, eu quero ver a Ana. Curiosidade. Antes de você falar ler o post, eu quero ver a Ana, porque a Ana não falou nada. Aí. Não, eu tô aqui super te admirando, assim, Fabiana, porque eu tô te olhando, assim, meio que te analisando como colega, sabe?
porque eu achei que só eu fosse neurologista, assim, fora da casinha. E, assim, no sentido de, sabe, quebrar mesmo os paradigmas. Porque eu sou tão diferente da grande maioria dos neurologistas que eu conheço, né? E alguns colegas até... mas por que você foi para essa coisa meio saúde mental e de meio psicológica e meio... Pô, a neurologia já tem tanto campo, já é tão difícil, é tão científico. Pô, você estudou tanto, residência, você não lembra quanto que a gente ralou ali, né? Tá largando tudo, largando, entre aspas, para quem tá só ouvindo, né? Largando tudo para falar só sobre essas coisas aí, de autoconhecimento, E óbvio que não, e eu tento cada vez mais integrar as coisas. E eu tô aqui embasbacada, até quietona aqui te ouvindo. Eu falei, gente, que bom, eu encontrei uma pessoa que... E eu tô me sentindo... Mais um doido. Não é só mais um doido, não. Eu tô me sentindo completamente burra, eu tô achando maravilhoso, adoro me sentir ignorante. Porque eu falei, cara, ele é neurologista como eu, de uma excelente faculdade, né? Com uma formação top e que sabe infinitas coisas a mais do que eu e que tá também pirando ali nessa doideira que a gente não entende do cérebro, né? Porque a gente é condicionado ali na neurologia ao estudo do cérebro adoecido. De uma determinada forma adoecido. E você tá me trazendo uma perspectiva de um cérebro completamente diferente, né? Da neurociência de verdade. Então eu tô encantada. Que a sua angústia, a minha angústia, assim, do porquê que a neurologia, igual psiquiatria, igual psicologia, trata da metade doente do cenário, se a gente tem a metade da potência da saúde que está na nossa mão. E a gente entende, e a gente ganha tantas ferramentas estudando a doença, que se a gente só inverter a lógica, assim, ó, inverte a valência da coisa, você tem muito a ganhar para cá, né? E para dialogar e para aprender. Porque eu acho que o nosso modelo típico, né, da medicina, da neurologia, ele está fadado ao fracasso. Assim. A gente está caro demais, a gente está incompetente demais, a gente está atrasado demais. Então, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar e vai começar com esses incomodados. O Schopenhauer tem uma frase muito legal. Ele fala assim, as ideias novas começam sendo humilhadas para depois serem negligenciadas de lado para depois serem aceitas como absolutas, como se sempre foram verdades. Ele conhecia Prochaska também, né, Schopenhauer? O Prochaska sofreu muito nesse sentido, porque o Prochaska, inclusive o Prochaska, né, ele tem um livro, é que o livro não é bom, porque a teoria dele é muito pesada no sentido de descrever. O livro chama, não tem tradução, mas é tipo Mudando para Prosperar, Changing to Thrive, etc. Mas o livro, como é um modelo transteórico de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção, e aí ele vai... E a recaída, e isso que é fundamental. Então, até falando nesse sentido, né, isso é muito bonito no sentido da natureza humana. O Prochaska sempre foi o cara que falou, dar um passo para trás é natural em qualquer processo. Não ir tão bem como uma máquina iria é normal. Isso não é um demérito, faz parte do aprendizado. Foca no aprendizado, foca na consciência e a gente chega lá. Mas nesse sentido... Assim, e aí no final você vai estar igual ao final do Schopenhauer, que você vai nem perceber o que já tinha sido diferente. Mas tomara que medicina de estilo de vida nem precise ser chamado mais de medicina de estilo de vida. Tomara que saúde mental nem precise ser chamado mais de saúde mental, porque já virou cultura, saúde. Já virou regularidade, já virou a rotina. Mas a gente está tão longe que você precisa dar nome. E que a medicina que hoje a gente diz que é alternativa, na verdade, não seja mais chamada de alternativa quando ela recomenda que as pessoas observem seus hábitos, percebam o seu alimento e tudo mais, né? Assim, é que tem vários motivos pelo qual a gente chama de alternativa. Um é simplesmente por preconceito do status quo contra qualquer coisa que fala diferente. A outra é porque nos falta evidência, então não testamos ainda. E a outra é porque testamos e não é diferente de alguma coisa como placebo, por exemplo. Mas muita coisa do que a gente chama pejorativamente de alternativa é incrível. Começa por essa atenção a si. Começa por essa mudança de papel. Tem é muito legal, um documentário do Richard Dawkins, que é aquele biólogo, ateu, etc, etc. Que o nome do documentário chama O Vírus da Fé. Ou seja, ele já quer chamar de vírus porque ele usa a analogia do meme, mas antes de ser o meme que a gente usa na mídia social, do meme como a unidade de transmissão cultural. Então, o gene é a unidade de transmissão biológica. O meme seria a unidade de transmissão cultural. E ele vai criticar a fé e a religião como uma doença cultural. Ele é ateu, literalmente quer convencer todo mundo que a religião é um problema. Não estou querendo fazer isso aqui. Mas sem querer querendo, ele dá um tiro no próprio pé de forma muito interessante quando ele vai criticar a homeopatia.
Não estou elogiando a homeopatia, só vou falar o qual que é a crítica dele sobre a homeopatia não dá certo. Ele chega na homeopatia para o presidente lá da Sociedade Real, né, lá porque ele está na Inglaterra de homeopatia, e fala assim, você acredita na homeopatia? E aí o presidente da Sociedade Real de Homeopatia fala, não. Aí ele, pô, mas eu vim aqui para te humilhar e você já concordou comigo de cara? Ele, não. Se você acha que o que eu chamo de homeopatia é uma coisa fechada e dogmática, não. Agora, o que eu tenho certeza que faz diferença é que eu fico 6 vezes mais tempo com o paciente numa consulta homeopática do que uma consulta alopática. Eu tenho uma visão pela homeopatia muito mais ampla. De novo, não estou defendendo a homeopatia. Eu estou defendendo a perspectiva e a visão. Que se a gente precisar namorar a alternativa para ter, vale a pena, para trazer isso para não alternativa, para oficial. Porque hoje a gente sabe, então hoje a gente consegue desmembrar a homeopatia naquilo que ela tem, que é além do placebo, como por exemplo, tempo de consulta. Então, mas vamos lá. De olhar como um todo. Outro dia eu estava conversando com um amigo que agora está coordenando a pós-graduação de estudos de medicina alternativa e bem-estar no Einstein, né? A gente estava tendo essa discussão, porque como é que você chega para pessoas que estão lá como recém-formadas e dizem assim, olha, chegou sua vez, mas agora a sua consulta vai ter que demorar 1 hora no mínimo para você atender direito as pessoas e o cara tá querendo ganhar dinheiro. E num mundo cada vez mais dinheirocêntrico, digamos assim, como é que a gente resolve essa equação? Porque, claro, eu tô concordando plenamente com você aqui, que isso fique claro, mas assim, como é que a gente chega para essa pessoa e diz isso, e diz assim, olha, você não vai ter isso. Então, mas isso... Ou como é que a gente muda o mundo para ele ser menos dinheirocêntrico? Então, aí eu acho que é uma questão grave, aí eu acho que tem perspectivas bem bonitas, mas que eu acho que são 3 encontros nossos aqui para começar só a descrever o problema. Tá convidado. Eu acho que a questão toda passa por o que nós queremos enquanto cultura, né, enquanto sociedade. Se for dinheiro, é isso que a gente vai colher. Se for crescimento, se for eudaimonia, para pegar um conceito antigo de 2.500 anos atrás, a gente vai ter outra sociedade. Hoje, nós temos uma epidemia de faculdades médicas para criar um exército de pessoas mal qualificadas para aceitar ganhar R$30 por hora para atender 6 pessoas em 1 hora. Faculdades que custam uma verdadeira fortuna e que você se inscreve e você já passou. Então tem uma indústria literal por trás do oposto do que a gente está discutindo, mas aí é o nosso objetivo e o objetivo de um podcast desse, que a gente possa discutir e levar essas ideias e reflexões para todo mundo poder questionar. Até na hora de se coloca um filho numa faculdade dessa ou não, ou se insiste ou perpetua isso. Tem muitas coisas aqui que eu acho que vão distrair a gente do ponto principal, mas eu concordo contigo. Agora, uma coisa que eu fiz e eu faço na minha prática, assim, eu trabalhei em convênio há muito tempo, mas eu percebi o quanto satisfatório isso era para mim. Insatisfatório. Então, o que eu faço hoje é estar na universidade atendendo no SUS, que para mim é o lugar de maior prazer da minha vida, e no consultório particular. Que eu faço porque a faculdade não me paga o que eu preciso para pagar as minhas contas, mas que se eu pudesse trabalhar na universidade de graça, sem nunca pensar em dinheiro para cuidar dessa pessoa, porque na universidade hoje, no ambulatório nosso, a gente fica 1h30 com o paciente no SUS, tá? Porque lá eu tenho um alinhamento entre a minha intenção como pessoa, como profissional e da instituição, o que não é verdade em todas as instituições. E aí, o problema tem a ver com o plano de saúde, tem a ver com os hospitais, tem a ver com a ideia do que é fazer medicina hoje, porque a gente tornou tudo produto, inclusive o próprio paciente. E isso é importante, assim. Ninguém mais é fim em si mesmo. Todo mundo é meio para algo, né? A gente precisa de cultivar mais pessoas e atitudes e ações inúteis, que tem que valer por si mesmo. Isso aqui não é útil para nada, isso aqui tem que valer por isso. A gente precisa de mais inutilidade na nossa vida. No sentido de que, não é para postar. Não é para ganhar mais dinheiro. Não é o que a gente está fazendo agora importa. Porque importa. Isso aqui tem que ser fim em si mesmo. E a gente vem se transformando, até o nosso tempo, especialmente, que é o mais importante, em meio para outro fim. É claro que isso importa, a gente vive sociedade, tem boleto para pagar, mas não dá para a gente transformar todo mundo em produto e tudo virar... isso é interessante, o capitalismo é muito genial. Até o descontentamento com o capitalismo vira produto do próprio capitalismo. Exato. Né? Então, o filósofo que odeia o capitalismo cria um produto online para vender o produto dele. Então, é difícil, mas não é impossível e passa muito, de novo, por ideias, por entendimentos. E também, assim, quando a gente está falando aqui de autodeterminação, não é chegar para uma pessoa que pega 3 horas de metrô para ir, para voltar,
que é mais barato comprar um fandangos do que um alface e pedir para ela comer melhor e meditar e fazer aquilo. Ou seja, tem múltiplos níveis. Então, a gente não quer simplificar nada, porque para problemas complexos temos respostas complexas e tudo bem. Ou temos perguntas, né? Para problemas complexos temos perguntas. E talvez até só de refinar as perguntas a gente já ganhe muito, porque isso é muito comum na ciência, né? Às vezes você não aprende. Por exemplo, eu fiz mestrado, doutorado, estou no pós-doutorado. A grande maturidade de um pesquisador não é achar resposta, é fazer perguntas melhores. Na mudança de hábito, seja pelo coaching, pelo TCC, o que mais provoca ou quebra ambivalências de quero mudar, mas não consigo, não é incentivar nada. É fazer uma boa pergunta, é devolver. Não, então você está me dizendo que quer mudar, e você sente isso e isso. Nossa, a ficha cai, mas a ficha cai para o outro, não é para mim. Então, é esse diálogo, essa maneira de ir lidando que vai permitindo mudanças, mas não dá para ser só nível individual, assim. Só que isso... Desculpa. Não, imagina, isso tem que ser tanto individual como social, assim, porque o ideal, inclusive, é que a gente nem precisasse virar o Buda para mudar o comportamento, sabe? Que a gente tivesse uma sociedade, por exemplo, eu fui na Dinamarca num congresso de Alzheimer há 10 anos atrás. Tem uma lei lá que obriga a ter um parque a menos de 1 quilômetro de cada casa no país inteiro. Eles têm mais pistas de bicicleta do que de carro. Cara, é um país plano, facilita, etc. Mas você tem como facilitar isso para todo mundo. O que é uma calçada aqui no Brasil? Ainda mais com uma legislação que não obriga a ter, né? Iluminação pública, segurança pública. A população mais contemplativa daí, né? Assim, olha, tem um recurso aqui que se você ficar curioso ou ver alguém fazendo, talvez te estimule a experimentar. Perfeito. Não, e nem só isso, né? O fato da gente ver o verde já provoca isso. tanta coisa dentro da gente. Aí né? a gente já foi para ação, porque você já está na interação, né? Mas você estava falando, né? Porque você falou de algumas... Eu quero voltar para a história do convênio médico, mas antes eu vou fazer um outro comentário. Porque você falou assim, aí você fala para o paciente, então você sente isso, né? Você está me contando isso, mas você sente isso. Só que para você fazer isso como médico, ou como qualquer profissional de saúde, ou coach de saúde que a gente está falando, você tem que ouvir. E ouvir, tá tão difícil. Tá. A gente não ouve, né? A gente espera a vez de falar, né? Então... mas é porque é isso, a gente tem perdido o nosso relatedness, a gente tem perdido a nossa percepção de que eu sou em relação a outra coisa, eu não sou absoluto, né? Eu não sou fim, eu que não sou fim mesmo, nesse sentido mais amplo da coisa. E essa falta, assim, então, até voltando um ponto nosso anterior, assim, a nossa sociedade e o capitalismo nos desconectou dos ismos, né? E nos permitiu olhar para dentro e aumentar, então, essa capacidade de valorização do indivíduo. Isso tem um monte de ganho, mas tem um monte de prejuízo. Porque é uma sociedade que fala assim, vai. O Rousseau tem um livrinho dele que chama Emílio ou da Educação, 200 anos atrás. O primeiro parágrafo desse negócio é: o problema da educação atual, 200 anos atrás, é que a escola chega para uma pessoa e fala, dado que você saiba viver, aprenda geografia. Não sei viver. E eu não vou aprender sozinho, igual eu não vou aprender com uma maçã cair na minha cabeça. E a lei da gravidade... Você pode botar uma criança para cair 10 coisas na cabeça, ela não vai descrever a lei do Newton. Eu não vou aprender a viver se eu não tiver a oportunidade de aprender para dentro. E a gente tem, pelo amor de Deus, a gente tem tanta sabedoria, científica ou não, e nem precisa ter obrigatoriamente o rótulo científico aqui, porque isso é até arrogância ou até ignorância. Tem tanta gente que há tantos séculos e milênios está preocupado com essa capacidade de construção interna, que é um desperdício enquanto sociedade a gente não valorizar isso. Porque aí eu acho que fica justo. Então tá bom, então você quer que eu seja um indivíduo? Me permita ser esse indivíduo alfabetizado. Mas não alfabetizado para fora, alfabetizado para dentro. Se o nome disso vai ser TCC, vai ser budismo, vai ser... Não sei. E para cada um é um também. Perfeito. Mas me permita namorar essas ideias, me permita tempo para isso. E na faculdade, a gente não tem nada para entender o outro, para se importar com o outro. Pelo contrário, a gente se importa com, chama diagnóstico, complicações, e o paciente é só meio para você chegar num nome bonitinho, que é grego ou latim, para você falar bonito, escrever bonito. Na verdade você nem escreve hoje, até porque o ChatGPT já grava lá e já coloca, mas não tem esse tempo, assim. E aí não é ser romântico, não é ser conservador, não é falar, não é nada disso, pelo contrário, é que não funciona assim. É só respeitar a natureza humana, e a gente precisa disso, tá? Eu sei que eu tô falando para pessoas que já sabem disso, vocês atuam isso, vocês fazem tudo, assim, vocês são um exemplo exatamente disso que a gente está conversando aqui. E inclusive, eu digo pessoalmente assim, eu cheguei nesse ponto por uma insatisfação muito grande. Eu não tive o privilégio de ser treinado
com todo o repertório do que é possível fazer numa consulta ou numa universidade. Pelo contrário, foi frustrado por esse monte de neurologista, professor que a gente tem, que fala que é assim que faz, e você fala, não, a gente é mais do que isso, pelo amor de Deus. Eu brinco e eu acho que você pode falar a mesma coisa, assim, eu sou neurologista de cérebro saudável, assim, porque... Poxa, por que esperar adoecer para fazer alguma coisa? Claro que tem muita coisa boa para fazer quando adoece. Claro. Sempre tem, e a gente precisa dessa ajuda e tem gente para isso. Mas por que só isso? Né? Mas esse ouvir, porque só é possível ver o outro se eu me ouvir. E eu não tolero me ouvir porque eu não sei tolerar as emoções negativas. Então, começa com a gente nesse sentido. Começa com o que é emoção, qual é o objetivo dela, até evolutivo. Vamos ser bem darwiniano aqui. A gente tem perspectivas darwinianas muito restritivas que são maravilhosas para entender o que é, né? Então, o cérebro aparece para conectar o corpo com o ambiente. A maneira que eu conecto com o ambiente é a partir dos sentidos, que a gente chama de exterocepção. E a maneira que eu comunico para dentro chama afeto. E quando isso vai para a consciência, chama sentimento. Cara, isso é darwiniano, assim, o mais radical possível. E, portanto, se você ignora uma cobra, e a gente não ignora uma cobra, porque você vai ser picado e vai morrer, você valoriza. Mas a cobra aqui de dentro você ignora há 30 anos. Até abrir um pânico, até infartar e fala, infartei do nada. Que do nada? Do nada é essa negligência de si, que engoliu a raiva, a falta do perdão. Do nada veio o câncer. Veio o câncer, veio eu vou colocar o rancor. Põe o post, porque senão a gente não vai acabar, não vai ler ter post nenhum. Gente, tem vários lá, vocês vão ver. Dr. Fabiano Molin, MOULIN, por favor. A gente vai marcar ainda, aqui. Façam isso. Não é um vídeo. Tem uma legenda. Você quer ler a legenda, Fabiano? Pode ser, não tem porque problema. Aí, né? É igual o livro que fala... no audiobook é o próprio autor. Exato. Dentre todos os sentimentos que o ser humano é capaz de expressar, o perdão está entre os mais importantes. Importante exatamente por permitir e elevar nosso ser social. O perdão é transformador e ele tira de uma pessoa ou de uma situação a carga negativa que o envolve e transforma em positivo. Inclusive, e essa parte aqui é meu parênteses, né? Eu acho que é uma das mais importantes, ela tira do outro o poder de te influenciar. Já que ao perdoar, você escolhe como reagir e não fica ali enraizado na pessoa. E quando escolhemos viver através desse positivo, desse olhar, as consequências são obviamente positivas também. Mais bem-estar, melhores relacionamentos e mais saúde e mais felicidade. Ressentimento e mágoa aumentam o nível de cortisol. Aí, assim, a gente pode... Isso aqui é bem interessante, assim, é um parênteses meu agora ao vivo aqui. A maneira da gente adoecer é muito parecida. E a maneira da gente também ser saudável é muito parecido. E essa ideia do cortisol, do símbolo anterior, da hipófise, do sistema nervoso simpático, do simpático, do blá, blá, blá. Assim, dá para falar isso de perdão, dá para falar isso do savoring, que é essa ideia da psicologia positiva e do mindfulness, de pega aquele treinamento clássico de qualquer curso de mindfulness, pegar uva passa e botar na boca e perceber. Mas o perdão nos ajuda a assumir essa postura e a entender. E aí é bem legal falar até o que acontece no cérebro no perdão para além do cortisol aqui. Tem duas coisas que acontecem muito bonitas no perdão. Assim. Uma é o que a gente chama de teoria da mente, que é a capacidade de tomar a perspectiva do outro. Porque quando eu perdoo, não é esquecer, né? Perdoa não é esquecer, mas é assim, cara, agora eu entendo que aquela atitude desse meu amigo, esposa, foi fruto de um contexto, de um processo que eu não tinha ideia e que acabou explodindo no meu colo ou para mim, mas que, caramba, talvez se eu estivesse no mesmo lugar, ia acontecer a mesma coisa. Então isso que está acontecendo agora nesse meu diálogo ativa as áreas esperadas, inclusive, de perspective taking, que é tomar essa perspectiva, que tem a ver com teoria da mente, tem a ver com essa habilidade social humana, tem a ver com uma revalorização afetiva. Então, de repente, aquela minha amígdala, não a amígdala da garganta que a gente tira, mas a amígdala aqui do lobo temporal, que fica ativada para dizer tá tudo errado, ele é um safado sim, um vagabundo sim, ou uma pessoa ruim sim, fala... Ele não faria isso nada. Nunca, né? Então, é isso, né? Aquela fantasia nossa que se a gente fosse alemão no comecinho do século, a gente não seria nazista. Seria, desculpa te dizer que você seria, né? A maioria de nós seria, porque a maioria de nós acaba tendo uma inércia social muito grande. Então, é essa capacidade de falar, caramba, de que maneira isso poderia funcionar? Entender que o erro não é rótulo, entender que o erro nunca é só aquele momento onde ele acontece, mas ele é sempre um processo de quem atua e de quem percebe. Então, quando você vai reequilibrando isso, naturalmente você vai tendo menos saúde. Mas eu acho que uma das coisas mais legais do perdão, como de outros sentimentos positivos, é literalmente assumir isso, no sentido de que, cara, quando eu não gosto de alguém, eu estou dando a importância para a pessoa que menos deveria ter o poder que tem sobre mim.
né? Quando eu odeio um político, quando eu odeio uma perspectiva de vida, quando eu odeio uma pessoa. Então esse assumir de perspectiva, esse assumir de entender que emoção não é empurrado para você, mas você co-constrói, né? Então igual a visão não é um dado do mundo só, mas você co-constrói essa visão, você co-constrói afeto. Existe algo tanto inato como construído, e você colocou lindamente que tem muito mais de construído do que a gente imagina, né? A própria ideia de emoções universais é bem questionado, no sentido, tem uma autora linda para quem quiser ler, que chama Lisa Feldman Barrett, que ela tem vários livros mostrando como que a emoção é muito mais construída e socialmente construída do que universal e inata, mas o fato é que uma vez que eu entendo que toda a emoção que passa por mim permite com curiosidade gentil uma reavaliação, uma reorganização, caramba, você assume essa rédea que estava ali faltando, você assume essa direção que estava ali faltando para começar a mudança, né? E de novo, reforçando, entender melhor suas emoções negativas e como você reage às emoções negativas já é muita coisa, né? A gente já seria um país muito mais moderado, muito mais equilibrado, muito mais gentil, muito mais curioso, muito mais focado em aprendizado do que certeza do que a gente é hoje, né? Uma cultura, talvez nem país não seja nem o tamanho da medida, mas enquanto planeta, dos desafios que nós temos agora do AI, da inteligência artificial, do aquecimento global, a gente precisa de uma comunidade diferente, né? Que saia desse eu, entenda a relação de um todo, entenda o que eu compro na internet impacta, a gasolina que eu coloco não impacta, se eu vou de ônibus ou não impacta, se eu caminho ou não caminho impacta. E entender esse papel nessa rede. Tem uma rede que é muito maior do que a gente, mas a gente tem um poder e isso faz toda a diferença, né? O David Hume tem uma frase linda que ele fala que quando você toca o afeto do outro, quando você toca a razão do outro, é como se você tocasse um instrumento de sopro. Então imagina uma flauta aqui que eu faço pi e eu parei de fazer, ele parou de importar, ele parou de fazer barulho. E que a emoção é um instrumento de corda, que quando eu bato ele fica vibrando por muito mais tempo. A gente tem esse poder de tocar a nossa rede, essa influência, né? De várias maneiras, as mídias sociais, dentro de casa, no meu relacionamento, mas começa com a gente, assim. E esse diálogo interno vai te permitir ter um diálogo externo. Eu dei essa volta inteira só para dizer que o médico tem dificuldade de lidar com um afeto alheio, com um tempo alheio. Muito. Porque ele não tem como lidar com a própria. E não adianta, se eu não sei lidar com a minha. Por exemplo, a gente tem hoje uma linha linda na medicina que chama paliativo, né, que é oferecer conforto acima de tratamentos desesperados para tratar mais o médico ou a família do que o próprio paciente. E a maioria dos médicos tem dificuldade de lidar com o paliativo porque a gente vai lidar com a própria morte. O médico paliativista, inclusive é fantástico conversar com todos eles, porque você vê uma sabedoria, você vê uma capacidade de lidar com isso que é difícil para todos nós, mas o fato de ser difícil não quer dizer que eu não posso aprender a lidar comigo e muito menos, a partir dessa gestão do meu afeto a morte, poder cuidar melhor do outro. Então a gente cuida mal como médico porque a gente cuida mal de si como pessoa. Por isso que não adianta, todo profissional de saúde que não olha para dentro e não se organiza vai ter dificuldade de fazer o melhor trabalho. Por isso que lá, não sei se no ar ou antes no ar, a Mari perguntou se a gente está fazendo isso com os próprios médicos, né? Essa ideia do ambulatório de mudança de hábito, medicina de vida. Sim, a gente começou fazendo com os médicos, porque não adianta. A gente precisa mudar quem está começando esse movimento, né? E, de novo, a formação técnica do médico hoje não é formado para formar um ser humano, é formado para ser um técnico em medicina, que é diferente do ser humano que a gente gostaria de ter. E aí acaba ficando a cargo da própria pessoa, angustiado pelos limites da própria formação, em buscar isso fora. Se a gente vai dar o nome de medicina alternativa, desde que seja baseado nessa intenção, né? Nessa perspectiva e nessa evidência, tô dentro. Eu tenho uma pergunta, porque a gente está chegando ao final, mas eu queria muito passar por ela em algum momento, que é Cecília, na sua vida, como te mudou como médico? Quantos anos ela tá? Tá com quase 5 agora. Cecília é minha filha, isso. É incrível, assim, né? Eu acho que ser pai e mãe, eu acho que é uma coisa que muda muito, né? E para quem não tem, talvez, sobrinhos, afilhados, já signifiquem muito. Porque eu acho que uma coisa linda do filho, né? Quando eu acho que esse relacionamento é saudável, porque Freud sabe muito bem, todo terapeuta sabe muito bem o quão errado esse negócio pode dar. Eu espero que a minha relação com ela seja saudável. De repente, definitivamente você não é prioridade. Eu acho que esse deslocamento do eu, do ego, do self é tão poderoso assim. Claro que dar para um outro, a gente estava conversando isso há pouco, né? É o perdão ao contrário aqui, no sentido de que eu quero dar para o outro a minha vida, essa importância. Como
no mundo ideal, deveria ser os relacionamentos que nos cercam, pelo menos os mais próximos ali, de amizade e relacionamentos íntimos. Mas eu acho que isso é muito poderoso. E a criança tem uma coisa que aí eu acho que é incrível. Toda vez que eu tô com ela, ela me ensina tudo que eu tô falando aqui da boca para fora. Eu não pratico obrigatoriamente 100%, mas ela me ajuda a lembrar. Que é, por exemplo, eu moro perto da universidade. E nesse andar para a universidade, né, já que é pertinho, eu tô andando já pensando no ambulatório, já pensando na aula que eu vou dar. E às vezes eu esqueço de olhar para a fruta que apareceu. A gente estava voltando e de repente ela viu uma amora que eu passei a semana inteira e não vi. Então, ser pai nesse sentido, ou talvez, de novo, não precisa da paternidade ou maternidade em si, mas do contato com a infância e com a criança, a gente entende muito de como é possível ser diferente e ser melhor nessas conversas todas que vocês têm aqui, que eu tenho certeza que a gente descreve relativamente bem os problemas e as soluções nem sempre vêm com a mesma clareza. Eu acho que as crianças nos ensinam muito bem como fazer perguntas melhores e como pensar no mundo melhor. Não, e elas nos ensinam que as soluções são simples, exatamente, né? O difícil é ser simples, né? Porque... E o quanto a gente complica, e não complica porque ajuda, complica porque satisfaz grupos de interesse, complica porque né? A gente trabalha muito com inércia, né? O cérebro toma muito prazer nesse não trabalho de reavaliar as coisas. Esse take for granted do cérebro tem um certo aspecto positivo, porque ele gasta menos energia. Imagina o tempo todo, o cérebro tendo que filtrar tudo para fazer novos conceitos. Não funcionaríamos. Uhum. Mas a gente podia ter um outro ritmo, talvez não fosse tão ruim, perfeito, né? Perfeito. E aí, o bonito, e é por isso que a sociedade humana é maravilhosa, porque a gente não precisa que todo mundo, o tempo todo, precise pensar em todos os problemas. Porque a gente tem gente o suficiente para tomar um pouquinho só da perspectiva da complexidade da realidade e já trabalhar ali. Né? E nessa multiplicação de ações é que a gente faz a coisa toda mudar. Então a gente não precisa dessa divisão. Desde que a gente coopere, né? Desde que a gente coopere, desde que a gente alinhe esses interesses. O que a gente precisa entre governo, plano de saúde, medicina, empresas BETs, e qualquer coisa, é concordar no mínimo. Que país que a gente quer? Que sociedade que a gente quer? Porque se for para usar o dinheiro como objetivo maior, que é confundir o dinheiro como fim em si mesmo, o dinheiro não é fim em si mesmo, o dinheiro é meio para outro fim, para essa potência humana, inclusive, a gente vai estar errado. Assim. Então a gente precisa concordar com algumas coisas simples. E esse concordar com coisas simples, com um propósito, até ajuda nos diálogos difíceis. Porque, por exemplo, eu na universidade compartilho lá, vou pensar na universidade, um microcosmos ali, muitas ideias diferentes de como o departamento deveria ir. Uhum. Mas quando a gente lembra que a gente está ali pelo departamento, várias barreiras são quebradas. Não é pelo Fabiano ou por qualquer outro professor ali. É porque, na verdade, a gente... Opa, então para, Fabiano. Para de querer defender sua ideia, porque não é a sua ideia que importa, não é estar certo aqui que importa. É o departamento melhor. É o aluno melhor. É o residente melhor. É o paciente melhor. É a pesquisa melhor. Blá, blá, blá. Então, isso facilita muito, mas a gente não está alinhado nesse sentido. E a gente precisa desse alinhamento. Né? Precisa dessa conexão. Precisa exercitar individualmente e falar assim, peraí, para que eu estou aqui, por quem que eu estou aqui, com quem que eu estou aqui e como é que a minha atitude, o meu jeito de ser, o meu olhar para dentro, essa gentileza comigo, essa compaixão comigo, como é que isso reflete no outro, como é que isso muda o mundo. Porque é isso, a gente tem aquela charge clássica, meme clássico, que é assim, quem quer mudança? A fila está cheia. Quem quer mudar? A fila está esvaziada. Mas começa por essas dificuldades que a mudança traz, que é olhar para dentro e tolerar o desconforto, tolerar a estranheza, mas a curiosidade gentil ajuda muito. A gentileza que eu vou dar para o outro, olhar para dentro, ajuda. Tolerar a ignorância não como uma falha de si, mas como uma característica do universo, ou de si mesmo, ou do aprendizado. Mudar o foco e ter cuidado, porque a felicidade, ela não é o objetivo da vida, ou não deveria ser o objetivo de ninguém. A felicidade é efeito colateral de outras coisas, né? Que o Aristóteles deu o nome de eudaimonia como propósito, conexão social e etc, né? Como faz parte da teoria dele. Quem quiser ler um livrinho que não é muito fácil de ler, chama Ética Nicômaco, que é o nome do pai dele, mas é um livrinho grandinho, filosófico no sentido de bastante detalhe, mas a ideia de eudaimonia é maravilhosa, porque lá mesmo ele fala, olha, emoção é felicidade. Felicidade é uma maneira do seu cérebro e do seu corpo, ele não fala isso porque ele não entendia essa teoria, mas é algo parecido e hoje a gente sabe. Mas a emoção tem que ser algo transitório, porque a vida muda. E a emoção, como algo transitório, tem que tentar sincronizar o seu repertório de percepção e de ação com aquele momento. Momento a momento. Momento a momento. Se é hora de ser feliz, como estar aqui com vocês, fantástico. Mas daqui a pouquinho, se eu estou no enterro, é para chorar. Se eu vou preparar a aula mais importante da minha vida, é para estar um pouquinho ansioso. Se é para estar com a minha filha brincando no parque, serenidade. É a capacidade de gestão e de flexibilidade mental, afetiva, emocional, comportamental e social que caracteriza a saúde.
que é o nosso objetivo de estar aqui. Gente, que Genial, aula. genial. Eu não consigo encerrar, se vocês quiserem. Eu teria mais muitas dúvidas, tô brincando. Fabiano, muito obrigada. Foi, de fato, uma aula, aprendi muito. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente, de alguma maneira, pode refletir sobre a responsabilidade que tem nesse micro e macrocosmos, sobre ser meio e fim em si mesmo em algumas situações. E a gente é isso. Sigam o Fabiano. E Acompanhe. escutem 2 vezes, 3 vezes, 4 Nossa, vezes, porque eu acho que é maravilhoso. isso. Você tem essa característica, né? Toda vez que eu converso com você, acontece isso. Fala, cara, mas eu quero escutar de novo as Nossa, relações, não, eu tô aqui como é que me ele sentindo- chegou lá. É, eu tô me aquele sentindo, raciocínio. eu tô me sentindo uma formiguinha, mas tão bem, assim, não é de baixa, não é ruim, é um sentimento, sabe, de puta, Aquela que curiosidade que você falou, uau, é, que cara, nossa, você pirou, assim, eu pirei o cabeção, assim, com você, sabe? Dei uma... Nossa, demais, adorei te conhecer, obrigada. Obrigada por estar aqui e por ter trazido tantos insights, tantas coisas pra gente pensar. E que prazer saber que você é neurologista também. Putz, estou encantada, obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer mesmo, E beijo na Lô e beijo na Cecília. com certeza. Darei. E Tá a bom. gente espera vocês no próximo Peraí, deixa eu ler os meus posts.